meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao trilho de liderança da Assembleia de Deus Ministério Graça. Você vai dar início agora a mais um crescimento espiritual. Que bom que você já terminou ou está começando o crescimento espiritual no trilho de liderança. Eu peço a você que leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. Depois, você vai ser avaliado pelo seu supervisor. Entregue todas as respostas ao seu supervisor e eu tenho certeza que breve o seu crescimento espiritual estará acontecendo. E vamos logo, pois o Senhor Jesus está voltando. Quem sabe você nem vai terminar esse curso e o Senhor Jesus irá voltar. Então, vamos rápido, porque o Senhor Jesus tem pressa e quer você trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor. Vamos para o nosso crescimento espiritual. E que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos para a parte 2 dessa mensagem, estratégia da colheita espiritual. Isaías 61, versículo 11. Porque como a terra produz a seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isaías 61, versículo 11. Esta mensagem vai continuar aquilo que nós estamos estudando sobre a estratégia da colheita espiritual. E essa mensagem vai tratar de um princípio final da colheita espiritual. A semente vai se desenvolver em resposta a certas condições externas. No mundo natural, existem certas condições, irmãos, requeridas para o crescimento e o desenvolvimento de sementes. Essas condições naturais são paralelos de fatores espirituais necessários para o seu desenvolvimento através da semente da palavra de Deus, para ela trazer a colheita espiritual que Deus quer através desse ministério para a sua vida. Condições para o crescimento espiritual. Vida. Crescimento é impossível sem vida. Deve haver vida na semente ou ela não vai crescer. Jesus foi a revelação visível da palavra de Deus. A semente, e nele estava a vida. João, capítulo 1, versículo 4, e João, capítulo 5, versículo 26. Jesus veio para plantar esta semente de vida em você, para fazer de você reprodutivo. João capítulo 10, versículo 10. A vida de Jesus está em você. Quando você planta a semente da palavra de Deus, você sabe que assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não retornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo 10 e 11. Você vai precisar de solo apropriado. Como é que está o solo da sua vida? Você aprendeu nessas mensagens que o terreno não cultivado, ele impede a abundante colheita espiritual. O solo apropriado, ele é necessário para uma excelente colheita. Marcos capítulo 4, versículo 20. Quando você colhe no mundo espiritual, você deve concentrar os seus esforços em um bom terreno. Você deve preparar o terreno e semear a semente da palavra de Deus apropriadamente. Ambos são necessários se a colheita deve vir. Oséias capítulo 10, versículo 12 e Jeremias capítulo 4, versículo 3. De acordo com a parábola do semeador, em Marcos capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 20, se não existe colheita, a variável é o terreno. Este é um importante princípio da colheita espiritual. Um terreno que não responde não deve ser negligenciado. Alguém deve semear, cultivar e reconhecer quando é o tempo de chamar os ceifeiros. Lucas capítulo 13, versículos 6 e 9. Mas este não é o lugar para concentrar os esforços espirituais. Jesus nunca disse que haveria uma falta de semeadores, diz? Mas ele disse que sim, haveria falta de ceifeiros. As forças espirituais de trabalho devem ser concentradas onde o terreno é responsivo e rende uma colheita espiritual. O tempo é de grande importância na colheita espiritual. Ceifeiros não são necessários quando a semente tem sido semeada ou quando o grão ainda está verde. Mas ceifeiros são necessários, sim, naquele breve e estratégico momento no qual a colheita do solo bom está madura.
É aí quando muitos ceifeiros são necessários. Se todos os trabalhadores estão ocupados com os campos espirituais que não respondem e não há ceifeiros disponíveis, então a oportunidade é perdida para sempre. Você vai precisar de água. Água é necessária se uma semente deve germinar e produzir no mundo natural. Deus prometeu: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo 3. Este derramamento é a unção do Espírito Santo, da qual a água é o símbolo. João capítulo 7, versículo 38. A água do Espírito Santo leva a semente da palavra de Deus a pegar raiz nos corações dos homens e mulheres que estão mortos em pecados. João capítulo 14, versículo 7 ao 9. Não fale de você mesmo, fale da palavra de Deus. Você vai precisar de luz. É a resposta à luz que estimula o crescimento da planta no mundo natural. É a luz de Deus que resulta em desenvolvimento da colheita espiritual. João capítulo 1, versículo 4. João capítulo 8, versículo 12. A luz de Deus traz vida espiritual. Você vai precisar de ar. Uma substância importante chamada dióxido de carbono é extraída pela planta natural do ar que a cerca. O ar é necessário para a planta crescer. Na Bíblia, o Espírito Santo é comparado como o ar ou o vento, em João 3, versículo 8. O Espírito Santo, ele sopra a vida para a semente da palavra de Deus, que resulta em crescimento espiritual. Espaço, na parábola do semeador, competição por espaço, leva algumas plantas a morrerem. Mateus capítulo 13, versículo 22. A competição das coisas do mundo pode sufocar a semente da palavra de Deus em sua vida e impedir a frutificação espiritual na sua vida. Você precisa ter sistema de raízes. Raízes são necessárias para ancorar e suprir os nutrientes necessários da planta. Em Salmo capítulo 1. Conta-nos como desenvolver o sistema de raízes em sua vida espiritual. Você vai precisar de descanso. A planta descansa durante um período chamado dormência. A dormência é um período de descanso para a planta. A dormência normalmente ocorre exatamente antes de um período de muito rápido crescimento. A planta parece que está morta, mas ela não está. A semente de vida ainda está viva dentro dela. Quando você planta a semente da palavra de Deus nas vidas de homens e mulheres, frequentemente existe um período de dormência durante o qual você não pode ver nenhum crescimento. Você pode pensar que falhou em sua missão, mas a semente não morreu. Assim como no mundo natural, a dormência espiritual precede o período de rápido crescimento e desenvolvimento da colheita espiritual para a sua vida. Espere pacientemente pela colheita. Tiago capítulo 5, versículo 7. Atados à videira para dar fruto no mundo natural, um ramo ou um galho deve estar ligado ao tronco. Se o ramo, se o galho não está ligado à videira, não tem como ele produzir fruto. Se ele está quebrado e a vida do tronco não passa para ele, não tem como dar fruto. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Para dar fruto espiritual, você deve manter o seu relacionamento com Ele, o seu relacionamento com o Senhor Jesus, em jejum, em oração e lendo a palavra de Deus, em harmonia com os irmãos, em comunhão com a igreja, em comunhão com todos os irmãos. Estar na igreja. Podar é necessário. Podar é necessário no mundo natural para que uma planta possa permanecer reprodutiva e dar fruto. Quando um fazendeiro poda uma planta, ele corta fora os ramos improdutivos para que a planta possa produzir mais fruto ainda. Ele remove tudo aquilo que impede o crescimento da planta. Com muita tristeza, às vezes eu fico olhando e fico vendo que o Senhor Jesus, o próprio Deus, ele corta alguns do crescimento desta árvore que é o Ministério Graça. O Senhor vem podando alguns. Às vezes nós ficamos até tristes, mas nós estamos vendo que o Senhor está podando e arrancando aquilo que não vai trazer fruto nenhum. Irmãos, tome cuidado com a sua vida espiritual, para que você não possa ser cortado pelo próprio Deus e você não conseguir dar fruto nenhum nesse ministério. Podar também é necessário no mundo espiritual. A poda espiritual é a correção de Deus quando vem na vida de uma pessoa. A Bíblia também é chamada de disciplina, irmãos.
Quando Deus poda, Ele remove da vida da pessoa tudo aquilo que impede o crescimento espiritual. Assim como Ele tem feito nessa igreja, Ele tem cortado trocentas coisas aqui. Este processo é necessário se nós queremos dar frutos espiritual. Algumas vezes você não colhe os benefícios da poda porque você responsabiliza Satanás, quando é Deus quem realmente está trazendo certas circunstâncias em sua vida para corrigir você e para podar você. O propósito da correção de Deus é dado em Oséias, capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. A disciplina, irmãos, de podar resulta um retorno para Deus. Apenas por se voltar a Deus, se voltar a Ele, você será espiritualmente reprodutivo. Muitos têm sido desobedientes quando a palavra de Deus tem sido clara aos corações das pessoas. As pessoas fazem que não ouviu, fazem que não entendeu, mas realmente a palavra de Deus tem vindo para corrigir e para podar muitas pessoas aqui. Você vai precisar de clima. O clima é importante para as plantas no mundo natural. Algumas vezes as plantas são guardadas em construções chamadas o quê, irmãos? De estufas, casas quentes para as plantas. E se retiradas para fora, em breve morrerão, porque elas sobrevivem apenas num ambiente controlado. Elas não podem sobreviver ao ambiente do mundo real. Espiritualmente falando, nós não queremos construir estufas, irmãos, para cristãos que se agradam em estar nos ambientes fechados, mas que são incapazes de se reproduzirem quando eles entram em contato com o mundo real. A semente da palavra de Deus semeada em sua própria vida e na vida daqueles a quem você ministra vai reproduzir o que? Crescimento, a despeito dos mais difíceis climas espirituais que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Esta mensagem conclui o que? As estratégias da colheita espiritual. Uma revisão dos princípios vai nos revelar os seguintes paralelos espirituais de verdade espiritual. Pense nisso. Cada planta é capaz de se reproduzir. Cada cristão é capaz de reproduzir outro cristão. Semear é necessário para depois colher. Temos que semear a palavra de Deus a todo momento. Você não vai colher na mesma ocasião em que você semeia. Não pense que você vai chegar hoje na presença de Deus e já vai sair já cantando vitória com todas as coisas na sua vida. Não, não é assim que acontece. Você tem que esperar essa semente crescer, a semente da palavra de Deus crescer na sua vida. E outra coisa, você tem que semear em qualquer circunstância. Semeia a palavra de Deus. Você está chovendo, você está na igreja, você está com calor, você está na palavra de Deus, você está crescendo na casa de Deus. Se a pessoa está triste, você está semeando. Se a pessoa está alegre, você está semeando. Não importa as circunstâncias, você está no trabalho, em casa, na rua, nas esquinas. Semeia a palavra de Deus a todo momento. Se você estiver triste, você semeia. Se você estiver alegre, você semeia também. Ah, irmãos, em nome do Senhor Jesus, semeia a palavra de Deus em qualquer circunstância. Você vai colher na proporção, na quantidade que você semear. Semeie no seu tempo na obra de Deus. Você vai ver a semente crescendo na sua vida espiritual. Semeie generosamente nas suas finanças. Semeie com a palavra de Deus na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você pode semear onde você não colheu, ou você pode colher onde você não semeou. Você colherá a colheita se você for fiel. Uma coisa que eu tenho falado com os irmãos é para ser fiel a todos os momentos. Não é ser fiel um dia, um mês, não. É ser fiel para sempre, na sua vida, até você morrer. Agora, para você se reproduzir, você tem que morrer. Você tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Sementes, elas se desenvolvem em resposta a certas condições externas. E compreender e você aplicar essas estratégias vai resultar em uma abundante colheita espiritual na sua vida através dessa mensagem, através desse ministério. A próxima mensagem vai mostrar a você como colher essa colheita espiritual.